Então, o que a gente definiu ontem na aula foram as superfícies parametrizadas, né? Então, eu tenho lá um conjunto D aqui do plano, né? V. E aqui a imagem, né? Eu tenho a parametrização φ, x, y, z. E aqui, no caso, é a superfície, né? Aqui D, aqui é φ de D. Então, lembra, essa φ aqui, ela pega um parzinho aqui, o V aqui em D, e leva um vetor de R3, né? X de UV, Y de UV e Z de UV. Bom, hoje a gente vai começar, né, a aula falando ou definindo o plano tangente aqui em cada ponto de φ de D, tá? Como que a gente faz para definir isso, né? Lembra que para a gente definir a equação paramétrica de um plano, a gente precisa de vetores diretores, dois vetores geradores e um ponto, né? O ponto é o ponto do gráfico. Agora, como que a gente encontra esses vetores geradores, tá? Bom, eu vou fazer aqui um desenho um pouquinho maior do lado de cá. Então, ó, só lembrando que a gente tem aqui, ó, a parametrização, né? O V, tem uma região D aqui, e aí aqui embaixo eu tenho a superfície, né? Só vou fazer um pouquinho maior aqui. YZ. Então aqui eu tenho a φ de D, né? Então, se eu tenho essa superfície parametrizada aí, se eu considero, né, por exemplo aqui, cada U constante, o zero, considero os pontos dessa reta, né? Bom, o que é a imagem dessa reta pela φ? Né? Observa que a que eu considero, eu vou ter uma curva gama de V, que é a φ de U0V. Ela tem um parâmetro só, porque o outro parâmetro U está fixado igual ao zero. Então, essa reta aqui, ela vai me descrever uma curva aqui, φ de U0V, na superfície. Quer dizer, se eu pego um ponto aqui dessa curva, ponto aqui, ó, de coordenadas U0, V0, é um ponto aqui. Bom, ótimo. Quem é o vetor tangente a essa curva no ponto? Deixa eu colocar aqui. A gente sabe que a hora que eu derivo a curva, eu tenho o vetor tangente, né? Então, ó, gama' de V, bom, quem que é a gama' de V? Gama' de V é a derivada de φ em relação a V. É a derivada parcial de φ em relação a V. Vou colocar aqui o zero V. Então, para cada ponto, ou para cada V, isso aqui gera um vetor tangente. Então, em V igual a V0, gama' de V0 é o vetor tangente a essa curva no ponto, derivada parcial de φ em relação a V, o 0 V0, isso aqui dá o vetor tangente a essa curva. Tá? Então, esse é o gama' de V0, ele é um vetor tangente a curva aqui, φ de U0V, né? O zero fixado, no ponto, o zero é φ de U0, V0. Então, esse aqui é o que? É o vetor, vou escrever aqui embaixo, tá? Ó, isso aqui é derivada parcial de φ em relação a V, o 0 V0. Bom, e agora o que acontece se eu fixar, ao invés de fixar o 0, fixar o V0? Considerar os pontos
dessa retinha aqui. Aí, o que a gente tem? Vou chamar uma curva aqui de sigma de U. Sigma de U. Vou chamar de outra letra. Sigma a gente usa para a superfície também. Eta de U como sendo a φ de U V0. Mesma coisa. Quando essa eta de U aqui, ela é uma curva na superfície, né? Então, fixei aqui, ela passa no ponto o 0 V0, φ de U 0 V0, né? E aí a gente tem o quê? Isso aqui descreve uma curva, né, naquela superfície. Da mesma forma, etalinha de U0, quem que é o etalinha de U0? É a derivada parcial da φ em relação a U no ponto o 0 V0. Esse aqui também é um vetor tangente a, deixa eu pegar uma cor aqui, a essa curva aqui, né, que é a eta de U, que é φ de U V0. Então, ó, aqui você tem também o vetor tangente. Né? Então, esse aqui é o derivada parcial de φ em relação a U no ponto 0 V0. Então, observe que essas duas funções componentes, né? Ou seja, quando eu pego a derivada parcial de φ em relação a V no ponto 0 V0, derivada parcial de φ em relação a U no ponto 0 V0, eu tenho dois vetores tangentes à superfície. Então, se esses vetores são tangentes à superfície, eles moram no plano tangente à superfície nesse ponto, né? Quem que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui ele tem coordenadas, chamando aqui, φ de o 0 V0. Então, nesse ponto, esse aqui é um vetor tangente, e esse aqui, cadê? Esse é um vetor tangente, e esse aqui é outro vetor tangente. Então, certo, a gente tem dois vetores tangentes, então eles moram no plano tangente à superfície nesse ponto. Bom, o que eu preciso para esses dois vetores aqui gerarem um plano? Eles não podem ser paralelos, ou seja, o produto vetorial deles não pode ser nulo. Lembra que dois vetores no mesmo ponto, né? Então, vou fazer aqui o desenho dimensional no plano, né? Ó, aqui eu estou no ponto φ de U 0 V0. Então, tem dois vetores aqui, ó. Para esses vetores gerarem o plano, eles não podem ser paralelos. Tá? Então, aqui é o derivada parcial de φ, 0 V0 em relação a V, e aqui, digamos, derivada parcial de φ em relação a U, no ponto 0 V0. Então, se esses vetores não são paralelos, esses dois vetores geram o plano tangente àquela superfície no ponto φ de U 0 V0. Tá? Então, a condição para a existência do plano tangente é que esses vetores não sejam paralelos. Bom, o que significa isso? Deixa eu colocar aqui em cima. Derrom φ, derrom o 0 V0 e derrom φ, derrom V, o 0 V0 não podem ser paralelos. Bom, ou seja, o produto vetorial deles não pode ser vetor nulo. Os dois vetores eles são paralelos, aí somente seu produto vetorial é vetor nulo. Então, a condição que a gente fala para a superfície ser uma superfície regular, né, é que esses vetores aqui, o produto vetorial que dá o vetor normal, né, o plano, ele não seja vetor nulo. Tá? Portanto,
uma superfície parametrizada φ de D aqui em R3, dada por φ de UV. Vou colocar x de UV, vou colocar aqui x, y, z, né? Mas claro, x de UV, y de UV e z de UV é dita lisa ou regular se derivada parcial de φ em relação ao V vetorial, derivada parcial de φ em relação a V no mesmo ponto V, isso aqui foi diferente do vetor nulo, qualquer que seja o IV pertencente a D. Tá? Bom, e essa aqui é a condição para a existência do plano tangente, né? Porque lembra, esse vetor aqui ele é um vetor normal ao plano. Então, esses vetores eles são paralelos, 6 somente 6 o que dá zero. Ou seja, como, por hipótese, ele não dá o vetor nulo, significa que esses vetores não são paralelos e eles geram o plano tangente no ponto φ de UV. Então, logo, as equações paramétricas do plano tangente aqui, vou colocar de uma superfície lisa e regular é a mesma coisa, tá? Esse livro ele usa mais a notação lisa, mas eu acho mais comum é regular. Regular vocês vão encontrar mais livros. Vamos colocar aqui equações vetoriais, a equação vetorial. Ah, por quê? Porque a paramétrica só é vetorial, né? A equação, uma equação, né? Porque depende, cada plano tem mais de uma equação. Uma equação vetorial do plano tangente no ponto, né? Φ de U0 V0 é. Então, lembra a equação do plano P igual o ponto φ de U0 V0 mais T, um vetor tangente, derivada parcial de φ em relação a U, no ponto 0 V0, mais S, derivada parcial de φ em relação a D no ponto 0 V0. Eu escrevi a notação vetorial, porque senão eu teria que escrever cada uma componente aqui, tá? Então, né? Se quiser, então, posso escrever na notação vetorial, x, y, z, x de U0, V0, y de U0, V0, z de U0, V0, são as coordenadas desse ponto, mais aí t, derivada parcial de x em relação a u, no ponto 0, V0, mais t, derivada parcial de y em relação a u, ponto 0, V0, mais t, derivada parcial de z em relação a u no ponto 0, V0. Então, essas aqui são as coordenadas desse vetor derivada parcial aqui, mais S, D-ROM x, D-ROM v, 0, V0, mais S, D-ROM y, D-ROM v, 0, V0, mais S,
derrom Z, derrom V em o 0 V0. Essas duas coisas, mesma coisa, né? Está escrito aqui da forma paramétrica e aqui da forma vetorial, mas lembrando que esse vetor tem essas componentes, esse vetor tem essas componentes e esse vetor tem essas componentes, né? Aqui tem S reais. Tá? Então, plano tangente é bem simples. O que a gente precisa para calcular ele é que vou calcular os vetores das derivadas direcionais, derivadas parciais, né, na verdade, em relação ao U e a V, de cada função componente, e verificar, né, se o produto vetorial não dá o vetor nulo, e aí a superfície ela é regular naquele ponto. Né? Bom, vamos ver aqui um exemplo. Vocês vão ver que é bem simples. Tá? Ó, determinar o plano tangente à superfície parametrizada por x igual ao quadrado, y igual a v quadrado e z igual a 1 mais 2v no ponto 1, 1, 3. Bom, primeira coisa, né? Esse ponto tem que estar na superfície, né? Observa que ele pertence. Por quê? Se eu ponho x, ou se eu ponho u igual a 1, o x é 1. Se eu ponho v também igual a 1, né? Ó, se eu ponho u igual a v igual a 1, x é 1 ao quadrado, que é 1, y é 1 ao quadrado, que é 1, e z é 1 mais 2 vezes 1, que é 3. Então, esse ponto aqui, 1, 1, 3, ele é um ponto da superfície. Por quê? É um ponto, tem valores de u e v, que a φ de u e v dá 1, 1, 3. Tá? Então, esse é o ponto da superfície. Agora, então, ó, vou escrever aqui, ali não está falando quase, plano tangente, né? Ou seja, as equações. Posso determinar assim ou assim, eu vou escrever as paramétricas. Tá? Bom, eu preciso, então, das derivadas parciais. Né? Vou até deixar aqui embaixo. Bom, então, ó, logo, quem são as equações? Do jeito que está aqui, ó, x, y, z. Então, eu já encontrei, né? Ó, o ponto já está dado, né? Coordenadas x, y, z. Então, aqui, 1, 1, 3. Mais t vezes a derivada parcial de x em relação a u. Bom, derivada parcial de x em relação a u dá 2u. Mas é variável no ponto, né? Ó, vou fazer só essa continha aqui, esse parágrafo. Então, a derivada parcial de x em relação a u, isso aqui é 2u. Né? Mas, lembra que eu preciso no ponto. Quem que é o ponto? O ponto não é 1, 3, e sim eu tenho que olhar o parâmetro. O parâmetro é 1, 1. Isso aqui então dá o quê? Dá 2 vezes 1, dá 2. Então, ó, mais t, derivada parcial de x em relação a u, no ponto 1, 1, que dá 2. Agora, a derivada, vou colocar aqui, derivada parcial de x, vamos repetir todas, né? De x em relação a v. Bom, o que dá isso? Derivada parcial, já vou escrever isso aqui, né? Derivada parcial de x em relação a v. Então, vou derivar x em relação a v, isso aqui dá 0. Aqui mais s vezes 0.
Agora, vamos para a segunda linha. Então é sempre eu calculo a derivada parcial, eu preciso encontrar quem é o ponto, né? Que está sendo mandado nesse. No caso aqui é 1. O igual a v igual a 1. Agora, então essa primeira linha aqui, ok, já encontramos. Vamos encontrar a segunda. Querer só usar aqui embaixo, tá? A gente fazer essa conta. Não queria pagar inicial. Agora, a gente vai calcular a derivada parcial de y em relação a u. Bom, o y é v quadrado. Para que eu derive isso aqui em relação a u, para qualquer ponto dá zero. Então aqui, t vezes zero. Mais a derivada parcial de y em relação a v. Então eu venho primeiro, derivo ele, ou seja, dá 2v, e agora eu avalio no ponto 1. Avalio no ponto 1. Também vai dar 2. S vezes 2. Depois a gente vai reescrever, tá? E a última, né? Então, já fiz essa linha, essa aqui, falta só a última. A derivada parcial de z em relação a u. Se eu derivo em relação a u, dá 1. Ou seja, se eu avalio a derivada parcial de z em relação a u no ponto 1, como ela é constante, vai dar o próprio 1. Então, aqui mais t vezes 1, mais a derivada parcial de z em relação a v, dá 2. Bom, se eu avalio em qualquer ponto, né? Tem que avaliar 1, isso aqui continua também dando 2, porque é função do constante. Então, aqui é S vezes 2. Então, só reescrevendo ela. Então, aqui de novo, as coordenadas do ponto. T, derivada parcial de x em relação a u no ponto 1. Derivada parcial de x em relação a v no ponto 1. Depois, aqui, coordenada y do ponto. Derivada parcial de y em relação a u no ponto 1. Derivada parcial de v em relação a u no ponto 1. Aqui a coordenada z do ponto. Derivada parcial de z em relação a u no ponto 1. Derivada parcial de z em relação a v no ponto 1. Então aí a gente tem a equação paramétrica do plano, né? Ou seja, só para ficar mais elegante, vai ficar x igual a 1 mais 2t, que dá 0. Y igual a 1 mais 2s. E z igual a 3 mais t mais 2s. Aqui t e s, números reais. Essa aqui é a equação do plano tangente à superfície parametrizada por isso aqui no ponto 1, 1, 3. Ok?